Então, nós vamos dar início, são 15 horas, na verdade, em 1 minuto. Vamos dar início à nossa palestra aqui sobre fraternidade e mega fraternidade. A gente vai ter 1h30, tem bastante coisa que eu programei aqui, eu espero conseguir ser o mais sucinto possível, de modo que todos possam participar. É só pedir a palavra, a gente cede, e aí a gente faz uma interlocução. Eu não vou fazer uma apresentação corrida e depois abrir um espaço para essa interlocução. Então, durante a própria apresentação, quem quiser fazer a interlocução, fique à vontade. Meu nome é Marcelo Silva, na primeira parte da nossa palestra eu vou fazer a apresentação. Então, meu nome é Marcelo Silva, para quem não me conhece, pode ter pessoas que ainda não tenham tido contato comigo. Eu sou docente e pesquisador da Juriscons, sou voluntário na Juriscons, coordenador da área da TARES, que é a área técnico-científica de educação da instituição, e também sou voluntário na Ectolab, que estuda a ectoplasmia. Sou graduado em Ciências Econômicas, tenho especialização em métodos e técnicas de ensino, mestrado em administração. Atualmente eu estou em fase de término de um doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Sou voluntário da Conscienciologia desde 1994, mas tive o meu primeiro contato com a Conscienciologia em 1991, a partir de uma palestra do professor Valdo Vieira. E desde então comecei a assistir às atividades em São Paulo, era de São Paulo, atualmente eu resido em Foz do Iguaçu, e fui assistindo às atividades, comecei a fazer os cursos iniciais, na época chamados de P1, P2, P3, P4, dentro do antigo IIP, Instituto Internacional de Projeciologia, e em 94 eu iniciei o meu trabalho voluntariado, que na época nós chamamos de colaboração, a minha colaboração. Em 96 eu fiz a minha formação docente, e desde então eu dou aula de Conscienciologia, né? Como professor de Conscienciologia. Até então eu já havia participado de alguns debates, algumas apresentações em seminários internos, mas eu me formo como docente professor de Conscienciologia em 1996. E desde 2012 eu integro então o Conselho de Epicons, que é um conselho que tem membros que estão focados no desenvolvimento da paraperceptividade, do parapsiquismo, das próprias energias. É um conselho da Unicim. Bem, então esse é mais ou menos o meu, assim, brevemente o meu histórico para a gente poder seguir. E dentre os temas de interesse que eu tenho, a mega fraternologia hoje ela vem sendo a área de principal foco do meu interesse, né, junto com o tema do doutorado, que não sai da minha cabeça, que é a questão do trabalho escravo. Mas dentro da Conscienciologia, o tema da mega fraternologia, que é a ciência que estuda a mega fraternidade, é um dos meus principais temas de interesse. E esse tema da mega fraternologia, ele tem relação direta com o tema da especialidade da instituição, que é o paradireito, a paradireitologia. O professor Valdo Vieira mesmo, que foi o propositor de todas essas ciências, ele criou um lema que significa mega fraternidade, significa paradireito, né? Então, ou vice-versa. Então, nesse sentido, há essa comunicação, essa conversa entre as especialidades e essa interação. A ideia dessa palestra, além de ser uma palestra para a gente debater essa ideia de fraternidade, de mega fraternidade, é também uma palestra onde eu quero estimular vocês a participarem do curso que nós vamos ter no próximo sábado, que se chama Auto-Mega Fraternidade aplicada às metas pessoais. Aproveitarmos esse período onde o tema da solidariedade, da fraternidade, da assistência vem sendo muito debatido, inclusive na própria mídia em geral, para a gente pensar do ponto de vista técnico, algumas técnicas e reflexões que nós podemos fazer para melhorarmos essa ideia não só da fraternidade, mas principalmente da mega fraternidade. Então, mas ao final eu vou fazer esse convite e falar um pouquinho mais do curso também, tá ok? E aí, à medida que vocês quiserem fazer alguma participação, sintam-se à vontade, pede a palavra, a janelinha vai piscar aqui para mim, eu vou procurando moderar isso. Pronto, aqui. Então, a instituição da qual eu faço parte, sou voluntário e faço parte da gestão atual dentro da área da TARES, que é a Tarefa do Esclarecimento, a área que faz formação. Essa instituição chama-se Juriscons, é a Associação Internacional de Paradireitologia. Ela é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, ela tem como foco ou centro o estudo da consciência, a partir dessa especialidade que é a paradireitologia. Como que nós estudamos essa consciência? A partir de um enfoque interassistencial, compreendendo que existe uma multidimensionalidade com uma abordagem universalista. A característica da instituição é ser uma instituição de educação, cultura, ciência e é uma instituição político-apartidária. Dedica-se a estudar, a ensinar, a desenvolver, a expandir
e a pesquisar essa especialidade chamada de paradireitologia. E recentemente nós completamos 5 anos de existência, dia 25 de abril de 1915 foi quando ela foi fundada, e agora em abril nós fizemos os nossos primeiros 5 anos. Então essa é a instituição da qual eu estou aqui falando e representando, para que a gente possa conversar, debater e discutir a ideia de fraternidade e de megafraternidade. Ok? Como que vai funcionar a nossa apresentação? Então eu dividi ela em 6 partes. Então vocês vejam que tem bastante partes para a gente passar. A primeira é a apresentação pessoal e institucional, que eu acabei de fazer de maneira bem breve. A segunda é o paradigma consciencial, dar alguns fundamentos, algumas ideias, com uma palestra, uma webconference que ela está aberta. Nós podemos ter pessoas que nunca tiveram contato com a Conscienciologia, ou pessoas que conhecem já a Conscienciologia há mais tempo, ou alguém que indicou, enfim. Então, nesse sentido, eu vou dar alguns fundamentos básicos que são importantes para entender de onde que nós falamos, com qual prisma, com qual perspectiva que nós estamos aqui abordando essa ideia da megafraternidade e da fraternidade. Então, a segunda parte, a ideia é falar sobre o paradigma consciencial. Na terceira parte, fazemos uma conceituação sobre fraternidade, esse construto, essa ideia em si na nossa sociedade, e já começamos a fazer um link da fraternidade com a abordagem conscienciológica. Na quarta parte, fazemos uma abordagem sobre os princípios da megafraternidade, e aqui eu recorri ao livro Homo Sapiens Reurbanizado como fonte, e também ao livro 700 Experimentos para recolher alguns desses princípios e trazer aqui para a nossa discussão. Na quinta parte, falar sobre a central extrafísica da fraternidade. E a base dessa discussão está centrada no próprio verbete chamado central extrafísica da fraternidade. Então, peguei lá a definição, a sinônima e alguns elementos para a gente poder discutir um pouco sobre essa central, essa neo-ideia, essa ideia nova que foi proposta pelo professor Waldo Vieira. E, na última parte, eu vou fazer, então, uma introdução à auto-megafraternidade, que é o tema do nosso curso, que no próximo sábado a gente vai ter um sábado inteiro, uma parte da manhã, depois uma parte da tarde, 5 horas de curso, 2 horas e meia, mais 2 horas e meia, para conversarmos sobre a auto-megafraternidade aí aplicada às suas metas, as metas pessoais de cada um. Tá bem? Foi redundante de cada um, mas as metas pessoais. Então, essa é a nossa proposta e estrutura. À medida que vocês quiserem participar, abre o microfone, pede a palavra, para de falar, a pessoa fala e a gente retoma para fazer a interlocução. Tá bem? Então, está tudo bem até aqui? Quem está, eu estou vendo a Márcia, está tudo ok? O áudio está tudo indo bem, a Elaine também. Então, vamos em frente. Então, vamos para a nossa primeira parte. Primeira parte, paradigma consciencial, né? O Jabas já chamou a atenção para a vírgula, a gente vai verificar isso depois, mas uma base importante para a gente, um princípio filosófico que nós temos dentro da conscienciologia e que isso embasa todas as nossas atividades, qualquer atividade que você for da conscienciologia, você vai ver um professor falando do princípio da descrença, que é não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nesta conferência. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, por que nós temos isso? Porque nós sabemos que ao longo do desenvolvimento da história, e nós partimos do princípio que temos várias vidas, como vou apresentar daqui a pouco, nós já passamos por diversas linhas de pensamento. E não queremos, com a conscienciologia, essa ciência multidimensional, fazer qualquer tipo de convencimento, de inculcação, de imposição de ideias. Nós queremos ser informadores. Vamos informar sobre o que nós estamos pesquisando, quais são as verdades relativas de pontos que nós atingimos até o momento, verdades que vão ser mudadas, são relativas, e a pessoa, ela, então, ela vai confrontar essas ideias com a própria experimentação pessoal, com a própria experiência pessoal. A partir desse confronto entre a teoria que está sendo proposta, as técnicas que são apresentadas e a sua vivência, você forma a sua convicção, você forma a sua compreensão e as bases para as suas reciclagens pessoais. Então, esse princípio da descrença, ele vem para vacinar contra qualquer tipo de inculcação, de lavagem cerebral, de doutrinação. Nós somos agentes retrocognitores, como nós chamamos. O professor de conscienciologia, ele é um agente retrocognitor. Ele está para conversar, dialogar, fazer uma interlocução de modo que ajude as pessoas a lembrarem sobre quem elas são, né? Qual é a realidade dela, de onde que eu vim, para onde que eu vou, o que que eu faço aqui. Então, ajudando a pessoa a ter as suas próprias auto-retrocognições. Então, esse princípio ele é muito importante balizar em todas as nossas atividades. A conscienciologia, então, ela se propõe, ela se apresenta pelo professor Waldo Vieira como uma ciência para estudar
a consciência de modo integral. Vamos estudar a consciência, nós estamos tratando a consciência como sendo um princípio inteligente, a essência, o que as pessoas chamam de ego, a individualidade, enfim, o eu, o espírito. Nós utilizamos o termo consciência para nos referirmos a cada um de nós que estamos aqui e também as chamadas consciências extrafísicas, ou seja, que não estão se manifestando nesse momento a partir do corpo físico. Ela vai partir de um pressuposto que nós chamamos então de um modelo de investigação, de estudo, de um paradigma da consciência que nós chamamos de paradigma consciencial. Então, a primeira premissa do paradigma consciencial é o que nós chamamos de autopesquisa, né? Então, a consciência, ela é o objeto de pesquisa, ela é o próprio laboratório e ela é também a pesquisadora. Por isso que a base é a autopesquisa. E a partir desta autopesquisa é que nós vamos construir uma maior cognição pessoal sobre a sua realidade. Então, nós chamamos isso de autocognição evolutiva. Nós construímos uma autocognição evolutiva e essa cognição, esse autoconhecimento, essa autopesquisa como a base técnica para o autoestudo, vai levar a pessoa a saber o que ela quer, aonde que ela está, o que ela quer ser e como que ela pode mudar para chegar lá. Ok? Então, essa é uma primeira premissa desse modelo de pesquisa. A consciência é o objeto de pesquisa, ela é a pesquisadora e ela é o próprio laboratório. A outra premissa que nós chamamos desse paradigma é a bioenergética. Então, nós temos uma vida que ela é energética. E isso é fundamental para entendermos o próprio paradireito, a própria paradireitologia, as nossas manifestações, a própria mega fraternidade. Então, a nossa vida, antes de tudo, é uma vida mental e energética. Nós pensamos, temos sentimentos e emoções e isso se manifesta na energia. Saiba a pessoa ou não. Essa é uma lei que está aí, uma manifestação fisiológica, e as pessoas, muitas vezes, por desconhecimento, elas sofrem os efeitos dessas bioenergias, ao invés de conduzirem a própria vida energética de maneira autoconsciente. A outra premissa desse paradigma, que existe uma lei, uma ética maior, que nós chamamos de cosmoética, uma reflexão sobre a moral cósmica, e que essa lei de causa e efeito, de causação, ela gera uma influência na nossa evolução. Porque nós somos causas, ou somos resultados, somos efeitos das nossas próprias causas. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu emito de energia, é como se eu pegasse uma bolinha de tênis e atacasse na parede. Aquela bolinha ela vai bater e ela vai voltar. Mas essa cosmoética, ela não fala de uma causa e efeito, vamos dizer, baseado na lei de Talião, do jeito que fez, então na mesma moeda que fez, na mesma moeda receberás. Não. Por quê? Nós temos essa possibilidade, a partir do livre-arbítrio, de nós mudarmos a nós mesmos. Mas existe um efeito das nossas manifestações conscienciais. Então, eu ataco a bolinha na parede, eu posso desviar. Então, isso faz com que a pessoa tenha que refletir a respeito das condutas, das manifestações diárias, cotidianas, para compreender por que ela está vivendo determinadas situações. E isso volta lá no primeiro pilar, que é a autopesquisa. E nessa reflexão, ela vai ver que tem os efeitos da bioenergia. E aí nós chegamos no quarto pilar, que nós entendemos que a consciência, quando estamos falando de consciência, ela é uma consciência que tem vários corpos. Holossomática é um neologismo da conscienciologia que propõe holos, o conjunto, soma, corpo. Então nós temos um conjunto de corpos. O corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Então essa consciência ela é integral porque ela leva em consideração todas essas abordagens que nós estamos colocando aqui. Além de holossomática, se eu tenho vários corpos e eu não estou percebendo totalmente a todos eles com total clareza, esses corpos se manifestam em dimensões diferentes. Então, na dimensão humana, física, que nós estamos agora, aqui, ó, que eu bato na mesa e ela tem uma concretude, que eu pego o meu braço e tem uma concretude, que eu seguro o passador de slide e ele tem uma concretude, nós chamamos isso de dimensão intrafísica. Mas, para além desta dimensão intrafísica, nós temos outras. Então, nós criamos um termo chamado dimensão extrafísica. E isso gera multidimensionalidade, incluindo a dimensão intrafísica e as várias gradações de manifestação da consciência nessas dimensões extrafísicas. Então, a consciência ela se manifesta dentro de uma multidimensionalidade. São várias dimensões de manifestação, sendo a intrafísica uma, a bioenergética outra, a mental outra dimensão e assim por diante. Essa consciência que se manifesta em várias dimensões, tem vários corpos, está sujeita a uma lei que se chama cosmoética, tem uma vida bioenergética que pode estudar a si mesma, ela vem passando por esse processo
ao longo de várias vidas. Então, outra premissa, quando nós estamos falando de consciência, é a serialidade. Nós temos uma série de existência, ou uma multiexistencialidade. E nessa multiexistencialidade, nós observamos que existem consciências evoluindo. E aí a Conscienciologia ela propõe uma baliza, que é estudarmos do vírus, como nós estamos agora diante até de uma pandemia, um vírus, uma consciência, uma protoconsciência, até uma consciência altamente avançada, que nós chamamos de serenão, que vive nessa dimensão com a gente, que se manifesta dentro destas premissas que nós estamos colocando aqui. Tem uma vida bioenergética, está sujeita a atuar corpos em várias dimensões e ainda está passando por várias vidas, ora humanas, intrafísicas, ora sem o corpo físico na dimensão extrafísica. E à medida que a gente vai percebendo que existe essa gradação evolutiva, essa escala evolutiva, nós conseguimos observar que existe uma filosofia que rege tudo isso, que é o universalismo. Todas as consciências são consciências em evolução. Cada um no seu momento evolutivo, com as suas necessidades, com os seus desafios, com as suas autossuperações necessárias. Então, esse modelo, essas premissas básicas, elas funcionam como premissas do estudo da consciência integral, que é o paradigma consciencial, como nós chamamos. Tá bem? Até aqui, gente, tudo ok? Se ninguém falar nada, para mim está tudo ok. Unidade de manifestação. Então, essa consciência que se manifesta a partir desses princípios básicos que nós apresentamos, ela tem uma manifestação ainda mais básica, que nós chamamos de pensene. Então, a unidade de manifestação da consciência, ela vai ser constituída por 3 elementos indissociáveis: pensamento, sentimento e energia. Eu penso, no momento que eu estou pensando, isso me gera alguma emoção, algum sentimento. Essa emoção, esse sentimento pode estar mais consciente para mim ou menos consciente, e isso gera uma manifestação energética, que também pode estar mais consciente ou menos consciente. E isso é simultaneamente. Eu não consigo falar assim, agora eu só vou sentir e não vou ter nenhum pensamento. Você detectou que está tendo um sentimento, você está usando a sua razão, está usando um atributo do mental soma, do corpo mental. Então, nesse sentido, você está pensando. E esses 2 elementos, pensamento e sentimento, gerou um padrão de energia, porque você tem um corpo de energia. Todos nós temos esse corpo energético. Então, gerou um padrão nesta energia. Então, a manifestação do pensamento, sentimento e energia, ela é indissociável. Por que esse conceito é importante aqui dentro dessa apresentação inicial? Porque o pensene, ele tende a evoluir. A consciência tende a evoluir. E nós evoluímos os nossos pensenes à medida que nós ajustamos ele. A tendência da nossa evolução é nós fazermos ajustes quanto à cosmoética, ao nosso nível de cosmoética. E esse ajuste que nós vamos fazer quanto à cosmoética vai levar a uma outra ideia que nós chamamos de homeostase evolutiva. Homeostase não é um conceito da Conscienciologia, é um conceito da própria fisiologia, da medicina, das áreas médicas, que fala de um estado de equilíbrio, da própria física também. Então, eu estava falando sobre a homeostase evolutiva, né? Que a consciência ela passa a pensionizar cada vez com mais clareza, e isso nos possibilita também abarcarmos com situações mais complexas. Aí eu citei a ideia do professor Roberto Almeida, que ele fala sobre a questão da estabilização evolutiva, que a tendência é a consciência evoluir para que ela fique cada vez mais estabilizada. E essa estabilidade ela possibilita ter uma continência dos problemas, das dificuldades alheias, do entorno, sem ter tanta alteração pessoal. Tá? E isso tem relação direta com a ideia do para-direito em si. Seguindo, então. Então, segunda parte, conceituação sobre a fraternidade. Então, nós falamos do paradigma consciencial, do princípio da descrença, dos pensenes com uma base evolutiva e dessa nossa manifestação que está visando alinhar-se com o fluxo do cosmos e chegarmos na homeostase evolutiva. Agora vamos então pensar sobre o processo da própria fraternidade, que a palestra chama-se Fraternidade e Megafraternidade. A ideia de fraternidade, a definição de fraternidade em si, ela diz que fraterno traz a ideia de que é relativo pertencente a irmão, a algo que seja afetuoso. E isso vem lá do século XVI. No século XVII, a partir de uma iluminação da nossa sociedade, que sai do obscurantismo, vem a ideia da própria fraternidade.
o conceito de fraternidade em si. Então, aí vem a ideia do parentesco, dos irmãos, da fraternidade. Outras ideias relacionadas ao termo, ao conceito de fraternidade. Então, alguns princípios. A princípio, a ideia de fraternidade, ela pressupõe do quê? Que nós somos um animal político. Então, o ser humano, a consciência, ela evolui a partir de uma responsabilidade que ela é individual, mas, ao mesmo tempo, nós evoluímos em grupo. Nós não evoluímos sozinhos. Nós evoluímos a partir de uma interação. E essa interação, ela serve também como um feedback ou um espelho do que nós somos, dos efeitos que nós geramos. Então, tem o movimento da autopesquisa, a pessoa estudando ela mesma, e tem o movimento da autopesquisa partindo dos resultados da manifestação da consciência. Então, como nós somos um animal político e vivemos em sociedade, por que um animal político? Porque no momento que nós estamos em grupo, nós tendemos a criar regras, ou seja, regras que vão criar balizas de como que essas relações se dão. E vivemos em sociedade. Do ponto de vista da conscienciologia, nós diríamos que essa primeira parte, somos um animal político, ela estaria dentro da especialidade da parapoliticologia, da política que nós podemos estudar do ponto de vista evolutivo. Como que deve ser, ou quais devem ser as regras que regem uma comunidade evolutiva superior, uma comunidade extrafísica mais evoluída do que a que nós vivemos aqui na dimensão intrafísica. Vivemos em sociedade, então aqui nós poderíamos colocar dentro da própria grupo karmalogia. Existe uma relação de causa e efeito nessa sociedade que nós vivemos. Por que vivemos nessa sociedade? Por que vivemos nesse grupo familiar? E no momento que junta esses dois elementos, agrupamentos e regras de convívio, aí que surge a ideia da própria fraternidade, ou seja, como um código de conduta de igualdade nessas relações, para evitarmos termos as tiranias, as dominações, o autoritarismo. Então, a ideia da fraternidade é conseguir viver dentro de um binômio fraternidade e respeito, onde nós vamos criar códigos que tragam uma certa igualdade, uma certa equidade ou uma maior igualdade. Então, daí que vem o princípio da ideia da fraternidade. A pesquisadora Andrade, ela aponta a fraternidade como sendo já um sentimento, o amor ao próximo, ou o sentimento de união, de você se unir. Ó, estamos todos aqui na pátria chamada, no grupo chamado humanidade, né? Na raça humana. Aí não tem o brasileiro, o inglês, o americano ou o estrangeiro. A convivência como irmãos, a harmonia, a paz, a própria concórdia. Então, são elementos que acabam servindo de vetores para pensarmos a ideia da fraternidade. O quanto que nós conseguimos conviver de maneira mais harmônica com as pessoas, o quanto que nós convivemos de viver de maneira mais pacífica, de maneira que tenha mais concórdia, e isso tudo com os outros e com a gente, né? Porque pode ser a alta harmonia, como que nós nos sentimos do ponto de vista dessa harmonia, como que nós nos sentimos do ponto de vista da autopacificação, como que nós nos sentimos do ponto de vista da autoconcórdia, ou seja, temos muitos conflitos ou conseguimos ter um nível de equilíbrio maior. A pesquisadora Pizzolato, ela fala o seguinte: para a fraternidade, ou a fraternidade, ela tem um condão de provocar o comportamento individual de se responsabilizar-se pela condição do outro. Quer dizer, a ideia da fraternidade não é só assim, eu tenho que fazer algo pelo outro que não está bem porque eu quero me sentir melhor. Ela vai passar por uma reflexão um pouco maior, da gente fazer algo para mudar um estado, que seja para além da gente, por nos sentirmos corresponsáveis àquela situação. Nos sentimos, vamos dizer, tocados a fazer algo. Não podemos ficar passíveis diante daquela situação. Então, a ideia da fraternidade, ela também traz esse que é um comportamento individual e, ao mesmo tempo, de responsabilizar-se pela melhoria do outro, do ambiente, das situações em modo geral. Tá? Essas duas ideias, elas são importantes para a gente até ver uma progressão desses conceitos, né? Então, aqui aponta mais a questão do amor, da união, da convivência, da harmonia. Aqui já fala de um comportamento individual que traz uma reflexão de que eu estou num meio social e eu sou parte dele, e com isso eu posso ser um corresponsável pelaquela condição que eu estou vivendo ou que as pessoas estão vivendo próximo a mim, ao meu redor ou junto, tá bem? O professor Valdo Vieira, ele também traz uma definição dele de fraternidade no verbete central extrafísico da fraternidade. Então, de acordo com a holomaturologia, que seria então uma especialidade da conscienciologia para estudar a maturidade integrada, o conjunto de maturidade do corpo físico, energética, emocional, mental, a fraternidade significa ser cada indivíduo irmão de todos, homens e mulheres, com harmonia, sem competições e conflitos,
substituindo pouco a pouco os governos separados e as fronteiras dos países pelo Estado mundial, governado por um eficiente colegiado democrático. Racionalmente, tal realização é execuível. Então, aqui nessa definição dele de fraternidade, que ele já traz uma série de outras decorrências da vivência da fraternidade. Primeira dessas decorrências, a relação individual, né, de todos nos sentimos como irmãos, enquanto indivíduos. Segundo, diminuir as competições e os conflitos. Então, para diminuir a competição, a pessoa precisa entender que existe um processo evolutivo e a maior competição que ela pode fazer é com ela mesma, de como que ela está hoje, como que ela está amanhã, do ponto de vista evolutivo, quanto que ela pode se aprimorar e ela ser a baliza dela mesma em termos desse trabalho. Diminuir os conflitos, então isso envolve viver de maneira mais pacífica. E ele traz um conceito que para a gente é bem importante dentro da própria paradireitologia, que é a ideia de um Estado mundial. A ideia de um Estado mundial não é uma proposta que nasce só pela conscienciologia. Ela já é estudada dentro da própria área do direito internacional. Então, a proposta do Estado mundial que é feita aqui é de um Estado mundial cosmoético. Isso vai se diferenciar das ideias que já foram faladas a respeito desse tema, quando se fala em Estado mundial, mas um Estado mundial cosmoético. Então, essa ideia do Estado mundial tem um livro do professor Jaime Pereira, que ele discorreu, aprofundou e propôs algumas bases de reflexão para um futuro Estado mundial. E aí, como o professor Waldo coloca aqui dentro da ideia de fraternidade, que será governado por um eficiente colegiado democrático. E isso vai ser execuível. Talvez não seja para agora, né? A gente está no movimento que a gente está vendo algumas separações. O próprio Reino Unido saindo da comunidade europeia, os Estados Unidos saindo da OMS, enfim, um movimento que essa crise está gerando um fechadismo, um sectarismo, as pessoas procurando defender os seus e se afastando dessa ideia de fraternidade. Tá bem? Mas no futuro a gente entende que isso vai caminhar, a própria maturidade evolutiva do planeta vai caminhar para um estado mundial cosmoético. E por que estudar a fraternidade? Né? Por que é importante estudarmos a fraternidade? Como eu falei lá no início, a Conscienciologia ela coloca uma baliza de estudo. Ela fala, nós estudamos do vírus ao serenão, ao Homo sapiens sereníssimos, uma consciência que está altamente evoluída, já no final do patamar evolutivo de ter que nascer e renascer nesse ciclo de multiexistencialidade com o corpo humano. Ora com o corpo humano, ora sem o corpo humano. Então, por que estudarmos a fraternidade? A fraternidade ela vai nos aproximar desse processo evolutivo que é a serenidade. Então, no 700 Experimentos da Conscienciologia, tem um texto que se chama Teáticas das Relações Interpessoais Altruísticas. Então, tem várias proposições em termos de reflexão para vermos como que as nossas inter-relações elas são. Se são mais egocêntricas, egoísticas, ou mais altruísticas. E um dos itens que está lá tem relação direta com a ideia da fraternidade e da mega-fraternidade. Então, ele colocou priorização. O professor Waldo colocou assim, priorizar contatos com pessoas dedicadas à max-fraternidade permite maior proximidade das metas vitais do serenismo vivido. Ou seja, esse estado íntimo, homeostático do Homo sapiens sereníssimos, do que nós chamamos de serenão, essa consciência que está no final do patamar evolutivo dessas vidas sucessivas que nós temos, tem algumas características, dentre elas a vivência da mega-fraternidade ou da max-fraternidade. Então, no momento que nós começamos a estudar a fraternidade, nós estamos nos aproximando das pessoas que têm interesse por esse tema e que vão nos conduzir, a partir da perspectiva da Conscienciologia, para uma ideia mais ampla que nós chamamos de mega-fraternidade ou de max-fraternidade. E essa proximidade do tema, do interesse, que vai levar a pensar, sentir e emitir energias ligadas, afinizadas a essa ideia, a esse construto, vai nos aproximar mais das metas vitais do serenismo vivido, de estarmos mais serenos, mais equilibrados. Então, o serenão ele está vivendo uma vida como a gente. Tem serenões vivendo aqui nessa dimensão conosco, passando pelo mesmo período que nós estamos passando, de pandemia, no caso do Brasil, de conflitos políticos, no caso internacional, de conflitos políticos, e uma série de problemas sociais que existem no planeta. Essa consciência passa por isso de maneira serena. Não quer dizer que ela não sinta, que ela não tenha empatia pelos problemas que estão ocorrendo,
mas dentro daquela ideia do professor Roberto Almeida, ela tem mais continência, ela tem uma capacidade de perceber tudo isso sem se desequilibrar. Estudar a megafraternidade nos aproxima disso, tá bem? Essa que é a base dessa proposta que está aqui. Então, se estudar a fraternidade nos aproxima de pessoas que têm interesse por max fraternidade, e aí nós estamos falando também de consciências extrafísicas, de amparadores que têm interesse, que vivenciam esse estado de megafraternidade, então vamos entender um pouco mais o que é essa tal dessa megafraternidade. E aí, o que eu procurei trazer aqui? Alguns princípios da megafraternidade, tá? E eu usei como base o livro 700 Experimento, que é um livro riquíssimo e que muitas pessoas na Conscienciologia não conseguiram explorar toda a riqueza que ele tem, e um outro livro super rico, que é mais à frente do professor Valdo Vieira, que se chama Homo Sapiens Reurbanizado, onde ele propõe uma teoria que, ao estudar aquilo, nós conseguimos compreender muito o que vem acontecendo aqui. Alguém quer falar? O Marcelo, é o Ricardo. Por favor, fica à vontade, Ricardo. O Marcelo, uma vez você apresentou numa palestra sobre 3 condições de fraternidade, a mini, a máxima e a mega. Você poderia dar uma explanação dessas variáveis de fraternidade? Tá bem. Então, assim, a mini fraternidade é aquele princípio esboçante, né? Que a gente começa a ter interesse pela situação do outro, começa a ter interesse de ajudar o animal que está ali perdido, começa a ter interesse em olhar para as outras pessoas, e em olhar para a gente de uma maneira mais equilibrada. Então, nós estamos começando nos princípios da fraternidade. A Max Fraternidade, o professor Valdo, quando ele propôs essa ideia de um conceito que transcenda a ideia da fraternidade, ele usava mais o princípio da Max Fraternidade. E quando pega a definição de Max Fraternidade, ele fundamenta essa definição em 2 pilares, que é a pessoa compreender que nós vivemos uma inter-relação mais evoluída a partir desse sentimento ou dessa vivência da Max Fraternidade, baseado no auto-imperdoamento e no hétero-perdão. E que são 2 conceitos assim bem complexos, deve fazer uma palestra só sobre esses 2 conceitos. Mas o auto-imperdoamento, só para a gente ter uma ideia assim, sintética do que eu penso sobre ele, é a gente se levar a sério, sabe? Do ponto de vista da auto-incorruptibilidade. Do hétero-perdão é a gente saber que as pessoas vão errar com a gente. E nós temos uma intraconsciencialidade, um estado íntimo preparado para perdoar antecipadamente. Com isso, nós deixamos de gerar interprisão e corrigimos a gente, que é o que é possível fazer. Nós não podemos mudar o outro. Podemos fazer interlocução, dar exemplo, conversar, debater. Mas a pessoa só muda a ela mesma quando ela quiser. Agora, nós podemos mudar. Por isso que o auto-imperdoamento é muito importante. E o hétero-perdão, no sentido da gente não carregar e perpetuar um mal que já foi realizado, que já ocorreu. Porque a falta do perdão é você perpetuar o mal que já ocorreu. Com o passar do tempo, o que aconteceu, Ricardo? O professor Valdo, com a escrita dele, principalmente quando veio a enciclopédia da Conscienciologia, ele trouxe a ideia da megafraternidade. Entende? Então tem o conceito da fraternidade, como eu apresentei um conceito dele, a max fraternidade, como ele apresentava aqui, e a megafraternidade, ele diz que é a partilha do amor cósmico, do amor próprio com o cosmos. Então aí eu já transcendi a questão de compreender o auto-imperdoamento, de eu ser rigoroso comigo, mas ao mesmo tempo eu ser perdoador com o outro, saber tirar aquilo que me faz mal, não carregar dentro de mim, porque a hora que eu não perdoo, eu relembro, eu remoo, eu falo, não, eu não vou perdoar isso daqui, então eu perpetuo aquele mal dentro de mim. E isso é um desequilíbrio que vai contra a própria homeostase evolutiva que a gente colocou como um dos pilares, tá certo? Então a pessoa vai aprender essa relação do hétero-perdão. E por outro lado, ela vai aprender a relação do auto-imperdoamento, que não é se autoflagelar, não é se auto-vitimizar, não é puxar o próprio tapete, é entrar naquele primeiro pilar do paradigma consciencial, que é a autopesquisa. Se eu estou vivendo isso, por quê? Como que eu cheguei? O que eu preciso fazer para mudar esse estado? E ser rigoroso, ser autodisciplinado e auto-incorruptível. Então, essas 2 relações estão muito dentro da Max Fraternidade. Quando ele traz a ideia da mega fraternidade, essa é uma distinção que eu procuro fazer, ele traz já como uma partilha do amor próprio com o cosmos. Então, você já tem isso mais ou menos dentro de si e está partilhando com o cosmos, com o universo, com as outras consciências ao longo da evolução. Tá? Então, não sei se ajuda na sua reflexão nesse sentido. Ricardo, ajudou? Ajudou muito. E uma coisa que
que você coloca do alto, então é a junção de três variáveis da fraternidade, seria isso? Como que é? Da auto-mega-fraternidade. Aí a auto-mega-fraternidade, que vai ser o tema lá do nosso curso do sábado que vem, Isso. é a hora que a gente entra para a vida prática, né? No nosso Tá. momento. Por onde que a gente começa para chegar nessa partilha do amor próprio com o cosmos? Primeira coisa, tendo amor próprio. E aí que começa o primeiro pilar do paradigma consciencial, que é a autopesquisa. Estudarmos a nós mesmos. Por isso que eu trouxe o tema do curso, né? Propus ele como autofraternidade, auto-mega-fraternidade. São os princípios para que a gente possa chegar nessa partilha com o amor próprio, do amor próprio com o cosmos. Tá? Então, começa com a gente. A gente não compra não compra fraternidade nem mega-fraternidade. Não compra max-fraternidade. Não compra auto-fraternidade. A gente constrói, a gente vivencia. É nesse sentido que a gente vai trabalhar lá no curso, apresentando algumas técnicas para contribuir com as pessoas nessa construção evolutiva. Tá ok? Marcelo, Diga lá. então, eu estava lendo no Homo Sapiens Organizatus que a questão da mega fraternidade tem a ver com mental soma, não tem a ver com psicossoma. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, expandisse um pouquinho mais nesse sentido. Tá bem. Eu ganhei um livro da Graça, até em PDF, que ele fala sobre... São vários autores falando sobre fraternidade. Opa. E aí, se a gente for olhar, se for voltar do ponto de vista filosófico, a gente acaba chegando em Kant. Né? E Kant ele já coloca que a ideia da fraternidade ela tem a ver com uma racionalidade. Quando nós olhamos aqui a megafraternidade, ela não é um processo sentimental. Lógico que vai envolver o sentimento e as emoções, porque nós nos manifestamos a partir de pensene, né? Essa foi a base da premissa que nós colocamos lá no início. Pensamos, sentimos e emitimos energia. Mas ela é um processo de cognição. Quando a pessoa ela fica mais lúcida, a tendência dessa pessoa é sair de dentro de si, de parar de olhar só para o seu umbigo, de parar de olhar só para as suas necessidades. E ela começa a fazer uma extroversão dos seus traços. Aqui, ó, é o primeiro item que eu escolhi para trazer essa ideia da mega fraternidade. Então, não é um processo instintual, é um processo racional, mental somático. A pessoa fica mais equilibrada, ela tem mais lucidez, fica mais harmônica, então ela para de olhar tanto para as suas necessidades e começa a olhar para o entorno. Então a max fraternidade, ela é a extroversão dos megatrafores. Para quem não conhece esse termo, megatrafor é traço força, aqueles grandes mega traços fortes que nós desenvolvemos e forjamos ao longo de várias vidas. Então, nesse sentido, é que é um processo de cognição, de racionalidade. Ele é racional, é inevitável. Todos nós caminhamos para a mega fraternidade. Por isso que o equilíbrio pessoal ele é importante, por isso que aquelas premissas do paradigma elas são importantes. Porque é com elas que nós vamos ter mais harmonia, mais homeostase, mais pacificação, mais fraternidade, mais mega fraternidade. Vamos fazer a extroversão. Fazer a extroversão é a gente pegar o que a gente tem e fazer a partilha. Olha a definição que o professor Valdo usa para a mega fraternidade. A partilha do amor próprio com o cosmos. Tá ok? Não sei se ajudou na sua reflexão e se responde o que você estava perguntando. Sim, obrigada, Marcelo. É isso mesmo. Tá bom. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Então, a primeira ideia aqui dos princípios da mega fraternidade que eu trouxe é essa daqui, né? Todos nós temos traços fortes. Ninguém, vamos dizer, não possui um traço que a pessoa já se melhorou, já adquiriu, já trabalhou e que, olhando para o lado, ela está acima da média. Ou ela está acima de quem está próximo dela, por exemplo. Que seja 1 milímetro, mas ela está. Que seja 1%, que seja 0,0001%. Então, aquele traço forte que você desenvolveu ao longo das suas várias vidas, nós chamamos de mega trafor. A mega fraternidade, a max fraternidade, tem a ver com nós tirarmos isso de dentro da gente e começarmos a compartilhar. Então, nós vamos fazer a extroversão desse traço. Essa frase, essa exposição do professor Walter, ela está no teste da sua consciência policármica, tá? Que é um teste que tem no livro 700 Experimentos da Conscienciologia. Teste da consciência policármica. Como que nós vamos sair do umbigo, do ego, e partimos para um poli, para um karma, uma causa e efeito de relação com um grupo maior, a partir da extroversão desses mega traços da consciência, que cada um tem e pode estudar. Eu não sei qual que é o meu mega trafor, acho que eu nem tenho mega trafor. Acabou de ser lançado o livro da professora
Daiane Roça, que é Mega Trafor. Né? Então, compra o livro, lá vão ter planilhas, técnicas, propostas, conceitos, para que você possa olhar para você e identificar quais são os seus Mega Trafores. Quanto mais você conseguir fazer a extroversão dele, mais nós caminhamos para a mega fraternidade, a max fraternidade. Então, esse é um princípio da mega fraternidade, fazer a extroversão dos mega trafores. Outro princípio, max fraternidade, o nível do altruísmo deliberado, dentro do ego karma lúcido. Então, todos nós temos necessidades pessoais, tá bem? Isso nós chamamos de ego karma. São relações de causa e efeito que estão mais restritas e relacionadas a nós. Como nós lidamos com nós mesmos, como nós nos tratamos, como tratamos o nosso corpo, a nossa alimentação e assim por diante. Isso tem a ver com o nosso ego karma, com as nossas demandas, com as nossas necessidades. Existe um momento que a consciência ela sai somente de querer atender a si e começa a olhar para o grupo mais próximo, a família, as pessoas do trabalho, o vizinho, o condomínio onde ela vive, o bairro onde ela nasceu, o país onde ela nasceu, e assim por diante ela vai ampliando. Isso nós chamamos de grupo karma. E existe um ponto que nós vamos para um polikarma. Nós vamos transpassar ou ultrapassar essas dimensões, o conhecimento de quem é quem, e vamos querer assistir às consciências que nós podemos e temos suporte e capacidade de. Então, como que nós caminhamos para chegar nesse polikarma? A partir do altruísmo deliberado. O que é o altruísmo deliberado? Não é aquele altruísmo que surge no momento de calamidade. Está tendo uma calamidade, as pessoas estão sem condições de se alimentar, então a pessoa se motiva, sai na sociedade, faz arrecadação de alimentos e ela doa. Tá ótimo, perfeito. Precisamos cada vez mais pessoas fazendo isso. Isso está tudo certo. Tem a ver com a interassistência. Mas aquele altruísmo que ele nasce no momento que está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo pacífico, não tem nada aparentemente externo alterado, mas a pessoa ela já se movimenta no sentido de buscar expandir e assistir ao entorno. Tá bem? Então, o altruísmo deliberado é uma ação que parte de você, não precisa ser motivada externamente. Você procura fazer essa movimentação. E isso tem a ver, isso está apresentado no teste da libertação do subcérebro abdominal, que é um conceito. Nós temos o cérebro encefálico, que entra essa racionalidade, que nós estávamos explicando, relacionado à própria mega fraternidade, e tem a parte do subcérebro aqui do abdômen, que a própria ciência, depois com o tempo, descobriu que nós temos aqui células que são neuroniais, né, que são muito semelhantes em termos de função e característica com o do nosso cérebro. E o professor Valdo já falava disso, que ele chamava de subcérebro abdominal, que existe um subcérebro aqui na nossa barriga, sabe, que é o instinto, é a instintividade, é a impulsividade. Então, para nos libertarmos disso, um dos princípios é o altruísmo deliberado. Conseguirmos sair do ego karma de maneira lúcida. Quer dizer, não é viver como São Francisco. Então você doa tudo, fica sem nada e fica na pobreza. Não, é de maneira lúcida. A gente só pode doar quando a gente tem. Então a gente primeiro conquista mais equilíbrio, ou vai trabalhando esse equilíbrio, e à medida que vai conquistando, vai doando. Quanto mais nós partilhamos, mais nós conseguimos adquirir também. Tá? Outro princípio que eu coletei aqui, no 700 experimento ainda, o bem-estar coletivo colocado acima dos seus interesses pessoais. Né? A rigor, o que todos nós temos é mais iure et facto, ou seja, direito de fatos. Então, quando a gente consegue superar as demandas, as defesas dos nossos direitos, isso é do meu direito, isso é meu, eu tenho direito, eu vou cobrar, eu vou fazer acontecer, e nós começamos a pensar no efeito desse meu ato, no bem-estar coletivo, nós estamos caminhando mais para a mega fraternidade. Nós conseguimos fazer aquilo que é a omissão superavitária, ou que é chamado dentro da Conscienciologia de abrir mão. Abre mão. Às vezes a pessoa está numa briga eterna, num conflito eterno. Abre mão disso. Você vai viver melhor, você vai ter mais bem-estar íntimo. Os efeitos desse seu abrir mão, pese qual vai ser o efeito no geral, tanto para as pessoas ao redor como para você. Então, esse é um princípio também da mega fraternidade. O bem-estar coletivo acima dos interesses pessoais, de maneira lúcida, de maneira cosmoética, tá bem? E olha o teste onde está inserida essa ideia. Teste do seu discernimento avançado. Então, não é uma coisa simples, como distinguir o certo do errado. É algo que é complexo. A pessoa precisa, então, de reflexão. Ela precisa aprofundar para poder entrar nisso de maneira sadia e equilibrada. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que eu vi que nós estamos já em 15h55. E aí vem a definição do professor Valdo sobre mega fraternidade, que é a que eu mais gosto, porque ela também traz um vetor muito prático.
né? Quando ele fala da max fraternidade, ele calca ela, ou sustenta no pilar do auto-imperdoamento e do hétero-perdão, e quando ele traz a mega-fraternidade, essa frase para mim resume bem esse conceito, que é: mega-fraternidade é a partilha do amor próprio com o cosmos. Então, como ter amor próprio? Aí nós partimos desse princípio. Se a mega-fraternidade eu conseguir partilhar meu amor próprio com o cosmos, como que eu vou adquirir amor próprio? Essa que é a frase, a reflexão seguinte. E aí eu trouxe aqui para a gente pensar o teste da sua tarefa grupo kármica. A rigor, não precisamos de muitos testes para sopesar a conta corrente egocármica, ou seja, aquela relacionada mais a você. A própria cosmoética, que é aquele princípio do paradigma consciencial, que existe uma lei maior, uma lei cósmica, em nós denuncia o nível exato da corrupção egóica e a extensão da falta de nosso senso de max fraternidade na vida intrafísica ou multidimensional. Então, o que eu destaquei aqui para a gente entender esse processo? Autocorrupção, a partir do nosso egoísmo, é falta do senso de max fraternidade. Max fraternidade, quando o professor Valdo define, é a pessoa aprender a ser autoimperdoadora, que é a vacina para a autocorrupção egóica, e heteroperdoadora, que é a mola para a max fraternidade, ou seja, da gente conseguir se liberar para o outro das relações e conseguirmos ser mais harmônicos, pacíficos, equilibrados e assim por diante. Tá? A verdade dos fatos é a cosmoética primária da natureza. Então, nós vamos pouco a pouco compreendendo que, por mais que a gente fale, o que está dentro da gente, a nossa bússola cosmoética, ela é o nosso maior sensor para indicar se nós estamos tendo uma ação mais autocorrupta, ou seja, mais egóica, ou mais livre dessa autocorrupção, mais no sentido da mega e da max fraternidade. Tá? Então, o princípio de nós termos amor próprio é a gente começar a valorizar o que a gente é, a nossa singularidade, mas valorizarmos usando aqueles dois princípios da max fraternidade, o auto-imperdoador e o hétero-perdoador. Ou seja, eu vou valorizar, mas se é corrupção, eu vou procurar combater em mim, eu vou procurar superar, eu vou procurar pesquisar para sair dessa condição. Entende? Então, essa valorização não é uma valorização complacente com os próprios erros, mas é uma valorização ativa, de reconhecer que errar nós erramos, somos humanos, acertar nós vamos acertar também, vamos valorizar, e quando errar nós vamos ter uma atitude proativa de mudar. Tá? Que isso envolve a autopesquisa, a autocosmoética, a nossa realidade multidimensional, o fato que nós temos várias vidas e assim por diante, ou seja, os pilares do nosso modelo de pesquisa. Um princípio também que caminha, impulsiona a gente para a megafraternidade, o polinômio interassistencial, ou seja, nós, para termos essas bases aqui, ou esses elementos desse polinômio, veja que é necessário o trabalho anterior, né? Acolhimento. Como que eu vou acolher alguém se eu estou muito centrado no meu ego, só pensando em mim, preocupado com as minhas necessidades? Eu me fecho em copas e não dou espaço para nada chegar. Nem amparador, se quiser nos acessar, acessa. Orientação. Como que eu vou orientar alguém se eu não tenho clareza íntima? Por isso a necessidade da autopesquisa. Quanto mais eu me entendo, me compreendo, aumento minha cognição e minha autocognição evolutiva, mais eu tenho condições de orientar outras pessoas, de ter algo dentro de mim que eu possa fornecer para o outro, que ele não vai usar do jeito que eu usei, mas pode servir de uma base inicial para ele fazer a reciclagem pessoal. Entende? Então é a consciência boticária, a consciência remédio. Onde ela vai, ela tem algo que ela pode fornecer para o outro. Encaminhamento. Então eu acolho primeiro, eu oriento e eu encaminho. O encaminhamento, ele é quase que uma síntese do discernimento. A pessoa chegou com uma necessidade para você, ou você viu uma necessidade. Você primeiro vai acolher aquela pessoa, ser empática, para ela se sentir acolhida, respeitada, compreendida no momento evolutivo dela. A partir daí, começa o diálogo, a interlocução. E isso vai levar a uma ampliação da compreensão, que vem as orientações. E qual é a conclusão, então? Qual é a síntese? O que você me encaminha? Vai fazer um exame médico. Não, vai fazer um laboratório, vai estudar, entende? O encaminhamento é a síntese do autodiscernimento nessa inter-relação assistencial. E o acompanhamento não é fiz minha parte, lavei minhas mãos. O acompanhamento é você manter aquela consciência no seu radar evolutivo. Ou seja, você não vai ficar cobrando. E aí, fez o que eu falei? Fez o que eu falei? Já foi? Já fez? Mas você mantém aquilo no seu radar evolutivo. Quando tiver contato, você vai manter um espaço íntimo que seja favorável, se for o caso a pessoa falar, até das dificuldades que ela teve de fazer ou não.
tá bem? E aí eu coloquei aqui um mega pensene trivocabular, que eu vejo que ele é muito importante para entendermos esse princípio da mega fraternidade, que é todos podemos acolher. Então não há ninguém que fala assim, eu sou incapaz de fazer um acolhimento porque eu sou infradotado de qualquer capacidade, de qualquer atributo que não. Todos nós temos algo que nós podemos acolher e fazer orientação, encaminhamento e acompanhamento, ok? Até aqui, gente, tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação? Posso seguir? Então vamos em frente. Aí entramos então no levantamento que eu fiz no Homo Sapiens Reurbanizado. O primeiro capítulo que me chamou a atenção é o capítulo que fala sobre perfis das consciências. Consciências quer dizer consciências extrafísicas, tá bem? E aí a definição, para você definir o perfil, você tem que definir a qualidade daquela consciência. Aí você define o perfil, né? Então, por exemplo, uma consciência incendiária é uma consciência que ela tem um perfil. Ela tem um perfil de enfoguetar, de colocar fogo nas coisas, de arrumar mais confusão. Uma consciência pacificadora, ela tem um perfil, que é a qualidade dela de ser pacífica. Então, definição. A qualidade consciencial é o conjunto de traços conscienciais e ou cosmoéticos do indivíduo ou personalidade, seja consim, consciência intrafísica, ou consciex. Então, veja que nós vamos andando, caminhando e vamos voltando sempre para o mesmo centro. A consciência está no centro. Ou seja, a qualidade consciencial é o conjunto dos traços. Há pouco nós falamos de megatrafor, que a max fraternidade é a extroversão dos nossos megatraços conscienciais, que são as nossas qualidades. Tá ok? Então, seguindo, um dos itens dentre essas qualidades que são colocadas lá é a max fraternidade. E o que ele qualifica como max fraternidade? A qualidade do nível do altruísmo deliberado da consciência. Ou seja, a qualidade do momento que nós vamos começar a ter ações altruísticas, sem que tenha que ser um esforço externo, sem que tenha que vir alguma coisa da vida e te dar um tranco e fazer você sair de dentro do próprio ego. Então, veja, isso é a qualidade consciencial, isso vai dar o perfil. Existem consciências extrafísicas e também consciências que já têm essa qualidade, que já se move para além de si mesmo. Não precisa ver a vida e dar um chacoalhão na pessoa, ela tem um tranco, que aí ela acorda e fala, acorda consciência, e ela vai. Algumas pessoas vão pela doença, vem aquele tranco da vida e faz a pessoa acordar. Outras vão por uma perda, a pessoa perdeu bens materiais, aquilo faz ela refletir e acordar. Às vezes é perda de distanciamento de uma consciência que ela gostava muito. Essa pessoa morre biologicamente, temporariamente vai ficar afastada e faz a pessoa acordar. Então, o altruísmo autodeliberado, ele parte de uma decisão da sua racionalidade. Olha aí, Ricardo. Acho que o Ricardo, ou alguém que me perguntou sobre a max-fraternidade ser algo racional. Tem a ver com isso. Porque parte de uma autorreflexão. Ele é autodeliberado, ele é deliberado por você. Tá bem? Então, isso daqui também pode ser lembrado fortemente como princípio. Vamos trazer os nossos traços, nossas qualidades e fazemos deles uso altruístico. O outro capítulo que chama atenção lá no Homo Sapiens Reurbanizado é esse daqui, ó, arrimo interconsciencial assistencial. O que é isso? Definição. O assistente interconsciencial é a consciex, consciência extrafísica, ou consim, consciência intrafísica lúcida, atuante na ampliação da convivialidade interdimensional cosmoética. Quer dizer, assistência é a gente conviver de maneira mais cosmoética. Faz sentido para vocês? Eu estou fazendo uma outra leitura da definição que o professor Valdo está colocando aqui, né? Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Então, tá bom. Então, vejam, o arrimo interconsciencial assistencial vai ser a gente desenvolver a qualidade consciencial, ou seja, os traços conscienciais, no caso aqui de uma convivialidade interdimensional cosmoética. Com isso, nós vamos conseguir ser um assistente interassistencial. Se nós conseguirmos conviver de maneira cosmoética, nós vamos ser mais exemplaristas. Sendo mais exemplaristas, nós estamos sendo mais fraternos. Envolve a multidimensionalidade, nós caminhamos para o conceito da mega fraternidade. Porque nós vamos assistir a partir do exemplo da prática, a partir da dimensão intrafísica e também nas dimensões extrafísicas. Seguindo, a evolução da consciência
quando arrimo interassistencial, interconsciencial, deixa eu fechar aqui, em direção à condição de teleguiado, acompanha o desenvolvimento do sentimento de fraternidade e a compreensão da necessidade de assim proceder, não apenas pela busca do ato de sentir-se melhor, mas pelo dever de ser cosmoético. Olha aí a ideia daquela corresponsabilização que eu falei lá atrás, né? É um comportamento, a fraternidade é um comportamento individual de se responsabilizar-se pelo bem-estar do outro. O professor Valdo vem e corrobora nesse verbete, nesse capítulo do arrimo interconsciencial, que é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade. Não por você pensar ou compreender que tem que ser assim, para você se sentir melhor. Não vou fazer isso, então vou assistir, porque assim eu vou me sentir melhor. Mas pelo dever de ser cosmoético. Ou seja, a cosmoética, essa lei cósmica, essa reflexão sobre a moral cósmica, ela quase que começa a agir na pessoa com uma irresistibilidade. Fica irresistível você não buscar ser. Você já transcende, eu vou fazer isso com a troca de me sentir melhor. Passa a ser uma atitude racional, do seu nível de lucidez, agir de maneira assistencial. E a assistencialidade, que tem a ver com o altruísmo deliberado, leva à megafraternidade. Vocês estão vendo a lógica desse sistema, gente? Dessa mola evolutiva, desses princípios de megafraternidade? Sim. Alguém quer fazer alguma observação? Ô Marcelo, só uma questão. Em relação ao início do sentimento de fraternidade, ela só vai pensar nela quando, por exemplo, o que está ocorrendo hoje nas favelas de São Paulo e outros lugares, né? Aquele momento de comoção e que o cara começa, puxa, eu tenho que ajudar aquela pessoa que ela não pode sair de casa, né? Exato. E é isso que eu acho que, pelo menos, é um início. Eu não sei se é um início, se é um... É uma ação, né? É uma ação. Como eu dei vários exemplos, essa pode ser uma. Houve uma comoção geral, nós estamos numa situação de calamidade, né? Uma calamidade epidemiológica, um processo pandêmico, e muitas pessoas ficaram impossibilitadas de ir e vir, e nós estamos vendo uma série de iniciativas, desde o líder do bairro, que cria um app ou usa um desses apps feitos, que possibilita as pessoas do bairro que são necessitadas, não podem se expor, são mais vulneráveis, se cadastrarem, ali elas colocam as demandas, ele vai, busca a receita, vai na farmácia, compra um remédio e traz, ou quando tem um tsunami, como a gente já viu várias vezes, ocorre aquela comoção geral, muitas pessoas se motivam a doar alimentos. Então, são ações que vêm de fora e que levam a pessoa a um movimento de altruísmo e de fraternidade. Isso tudo faz parte do desenvolvimento do sentimento de fraternidade. Vai chegar num ponto, Ricardo, que a demanda ou esse desenvolvimento dessa fraternidade não vai mais agir por uma alavanca externa, vai agir por uma alavanca pessoal. Por isso que aqui fala de um arrimo interconsciencial assistencial. Ou seja, a pessoa passa a ser o suporte de sustentabilidade assistencial aonde ela for. E aí isso bate nesse último pedacinho de vermelho, que é dever ser cosmoético. É o para-dever. Não depende de ter uma comoção, onde alguém vira e fala, olha, você tem muito, seria bom você doar um pouco do que você tem. A pessoa com a bússola cosmoética íntima dela, ela se sente no para-dever de fazer algo. E esse algo é ela que vai determinar e que vai levar para o altruísmo deliberado. Tá bem? Mas a iniciativa, como você está destacando, como está ocorrendo agora, todas elas são bem-vindas, positivas, assistenciais e vão ajudar no desenvolvimento do sentimento de fraternidade e impulsionar para a megafraternidade. Na sua opinião, Marcelo, em relação ao que ocorre hoje, você acha que há uma possibilidade das pessoas mudarem esse senso de fraternidade daqui para frente, na sua visão? Catástrofe sempre ocorreram na humanidade. Essa não é a primeira pandemia que a gente vivencia. Talvez na nossa geração seja a maior pandemia que nós estamos vivenciando, né? Porque a última comparada com a qual se compara a atual, a do Covid-19, é a da gripe espanhola, que foi em 1918, e nós não estávamos como consim, pelo menos lembrando agora. Alguns podem até lembrar que estavam aqui vivendo uma vida intrafísica, né? E já estão numa segunda vida e pegando uma segunda pandemia. Mas catástrofe na humanidade, elas sempre ocorreram. Né? A evolução ela não faz saltos. É lógico que todo fenômeno catastrófico como esse, todo fenômeno grande que impacta a sociedade de maneira que nós estamos vivendo, vai gerar efeitos.
né? Efeitos de transformações sociais, efeitos de transformações de ordens individuais, pessoais, de sociedades, higiênicos mesmo. Mas, assim, a evolução, ela é um processo que ela vai se forjando, sabe? Eu não tenho a perspectiva de que a sociedade, de uma hora para outra, vai virar mega fraterna por causa do evento da Covid-19. Esse evento vai despertar um maior nível de consciência em alguns, que vão sim transformar a sua vida, vão mudar, estão fazendo uma reflexão, vão mudar valores, vão ver a maneira com que vem conduzindo a própria existência, o que é prioritário para ela. Mas essa mudança mais grupal, coletiva, ela leva um pouco mais de tempo, Ricardo. Mudanças vão ocorrer. E como elas são feitas de maneiras mais lentas, a gente só consegue perceber o conjunto delas a partir da história. É a questão da consciência do ser histórico, né? A pessoa está vivendo a revolução de um tempo, mas ela não consegue ver o conjunto disso tudo. Nós, com a conscienciologia, entendemos que nós estamos trabalhando dentro de uma revolução silenciosa, como o professor Valdo coloca. Ou seja, uma mudança paradigmática. Só que nós vamos ver os efeitos disso, talvez, daqui 100 anos, que a gente vai conseguir entender qual é o efeito desse trabalho que nós desempenhamos hoje. Então, eu não tenho essa visão tão romantizada de que a sociedade vai ser diferente, as pessoas vão ser mais humanizadas. Será? Ao primeiro momento que abriu a possibilidade de ir para o shopping, a gente viu o que aconteceu, que é um fenômeno da modernidade, né, estimulado pelo sistema capitalista e assim por diante. Mas então é um processo que ele é um pouco mais lento. Em que mais que eu me baseio isso? É só a gente olhar as nossas mudanças pessoais. Nós que estudamos conscienciologia, quanto esforço nós não fazemos para conseguir implementar mudanças na gente? Então, imagina você pegar um planeta com quase 8 bilhões de pessoas e você achar que um evento desse vai promover uma mutação intraconsciencial. Não, não vejo dessa forma. Mas efeitos positivos e outros efeitos sociais, com certeza, vão ter, de várias ordens. Tá bem? Então, aqui nós entramos no princípio da assistenciologia, tá? Que é, vamos dizer, um dos princípios para a mega fraternidade que eu vejo que é um dos mais fortes dentro de tudo que a gente vem apresentando. E o professor Valdo, quando coloca esse princípio, no capítulo do Homo sapiens Urbanizator, ele está tratando o tema do capítulo é conscienciologia, né? Conscienciologia e assistenciologia. São dois fundamentos. Então, consciência é ciência do tenepsismo. Aqui ele já qualifica. Não é assistencialidade, uma assistencialidade qualquer. Todas as assistências, todas as ações assistenciais são importantes. Mas aqui ele está dando uma qualificação para essa assistência, que é a prática da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal. Ou seja, a mega fraternidade experienciada, o universalismo prático, o DISC TENEPS. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora esse momento, esse evento pandêmico. Quanto que cada um que já pratica essa técnica, que é a tarefa energética pessoal, vem atendendo das demandas assistenciais deste momento? Como que o seu DISC TENEPS está? Está tendo congestionamento no seu tronco de telefonia, na sua recepção? São muitas demandas, as demandas ocorrem durante 24 horas, ocorre mais no momento que você está praticando a TENEPS. Como que isso está se dando com cada um? A tendência da consciência com a evolução é ela caminhar para entrar nessa interdimensionalidade lúcida de maneira mais permanente. Aí, o que as pessoas veem ou deixam de ver da sua ação, às vezes, não vai fazer tanta diferença. Um serenão, por exemplo. Imagina se ele estivesse preocupado em mostrar a assistência que ele está fazendo à humanidade. Ele faz, pelo dever de ser cosmoético, pela autolucidez que ele tem. Então, a consciência começa a caminhar para essa mega fraternidade experienciada, para esse universalismo prático, para esse DISC TENEPS no nosso nível, no nosso caso, para quem já pratica a TENEPS. E isso tem a ver com a técnica da complexidade consciencial. Ou seja, nós vamos ficando cada vez mais complexos. A consciência vai ficando gradativamente mais complexa, mais sofisticada nas suas manifestações autopensênicas. Indo além ou sobrepairando as competitividades interconscienciais, os ciúmes, os assédios conscientes, ou os instintos, a própria interprisão grupo kármica, ou com o conhecimento que você tem, querer passar por cima do outro, achando que aquilo é o melhor, não respeitando o momento, a necessidade do outro, que é o que a gente chama de estupro evolutivo. Sinonímia dessa técnica, técnica da mega fraternidade vivida. Então, assim, vale a pena depois pegar lá o Homo sapiens Urbanizatus, seção taxologia
das técnicas da enciclopédia e dar uma olhada geral naquelas técnicas, porque elas nos dão muitos macetes práticos para a gente aplicar no dia a dia. Essa daqui, por exemplo, a consciência fica mais complexa, ou seja, complexidade consciencial. O sinônimo dela é técnica da mega fraternidade vivida. A gente pode tirar e refletir profundamente sobre isso. Por que que a complexidade, essa sofisticação da manifestação consciencial, ela é a expressão de mega fraternidade. Tá ok? Opa, perdi meu slide. Aí eu trouxe alguém para conversar com a gente aqui rapidamente. Um colega nosso, professor Valdo Vieira. O código pessoal da mega fraternidade. Isso. Pois é, mas esse é o seguinte, é o que você já está dentro da mega fraternidade. A turma aqui tem feito muita força nisso. Todo voluntariado aí, todo voluntário do voluntariado conscienciológico está caminhando para a mega fraternidade. Esse é o caminho. Agora, qual é o código que você tem? Pensar bem dos outros, né? Caminhar em favor, antes de tudo, da interassistenciologia, fazer assistência aos outros. Isso tudo é o código da mega fraternidade. Alô. Se a gente pensar em termos dos demais códigos, esse código deveria permear todos os demais. Ele está no fim, não é à toa, porque não adianta colocar no meio. Se colocasse no início, ia anular todos os outros. Essa é a base de tudo. Essa é a cereja do chocolate, ou se você quiser, do bolo. Então é isso, gente. O código pessoal da mega fraternidade é a interassistenciologia. Vamos pensar bem das pessoas. Vamos fazer assistência, tá bem? É com essa que eu queria fechar essa parte da mega fraternidade. E agora entramos na nossa quinta parte e caminhamos para a última, que é falar um pouquinho sobre central extrafísica da fraternidade. Tá? Existe um verbete do professor Valdo Vieira, e a central extrafísica da fraternidade ele define como sendo a para-instituição ou comunex especializada, comunidade extrafísica especializada, planejada e instalada para irradiar manifestações ou cosmopensionizações da fraternidade, permeando o cosmos de modo terapêutico e homeostático, na assistência silenciosa, anônima e efetiva às consciências em geral. Essa é uma definição do verbete que está na enciclopédia da Conscienciologia. O verbete se chama central extrafísica. Então, existem ambientes ou para-ambientes especializados em emanar essas energias da mega fraternidade. Tá? E essas energias elas vão assistir as pessoas de maneira anônima, silenciosa, de modo em geral, não é discriminado. Não, a central extrafísica da fraternidade assiste às ideias da Conscienciologia? Não. A central extrafísica da fraternidade assiste às consciências no cosmos, de maneira terapêutica, homeostática, de maneira silenciosa, anônima e efetiva. Ok? Aí ele coloca como sinônimo de central extrafísica da fraternidade, central extrafísica da mega fraternidade. Fluxo cósmico. Ou seja, dois conceitos que nós trouxemos lá na frente, né? A ideia que nós viemos discutindo da max fraternidade, desses princípios de como nós podemos caminhar para esse sentimento maior, e ao mesmo tempo aquela homeostase, o ajuste da autopensenidade ao fluxo do cosmos. O mater pensene pessoal ou a autopensenização predominante no 100 equilibrado, tá ok? Então, nós começamos a entrar em contato com as emoções para poder trabalhá-las, ter o equilíbrio das emoções para poder manifestar os atributos mais avançados da consciência. E a frase enfática desse verbete, quando ele trata de central extrafísica da fraternidade, é: a onda dos pensenes da mega fraternidade se espalha continuamente pelo cosmos, mas depende da vontade, da intenção e do autodiscernimento para captá-la e usá-la com proveito. Ou seja, essas estruturas, como eu estava respondendo há pouco por Ricardo, crises na humanidade sempre existiram. Essas estruturas evoluídas, elas estão por aí.
Nós precisamos trabalhar a nossa vontade, a intenção e principalmente o autodiscernimento no sentido de conseguir nos afinizarmos com ela, no sentido de conseguir fazer rapport com essas estruturas. Então, esse processo é um processo de rapport. Quanto mais, nós fizemos uma pergunta lá atrás, por que é importante estudar a fraternidade? É importante estudar a fraternidade porque ela nos aproxima de pessoas que têm interesse por esse tema. Estudando isso e colocando os princípios do paradigma consciencial, nós vamos caminhar para querer entender a max fraternidade e a mega fraternidade. E isso vai nos levar para um nível de autodiscernimento maior. Então tem a intenção, a vontade e o autodiscernimento, que vai abrir as portas para começarmos a entrar com mais facilidade, com rapport, com essa central extrafísica da fraternidade. Aí, como todo verbete, para quem não conhece o verbete da Conscienciologia, sempre tem um questionamento no final, né, que é o item questionologia. Você já acessa as ondas de pensionizações da mega fraternidade permeando o cosmos? Em qual frequência? Incidência e teaticidade, ou seja, teoria e prática. Não é privilégio, não é exclusividade. Todos nós que estamos querendo estudar mais essas ideias, e essa é a base do curso que eu fiz, ou seja, de discutir mais a auto-mega-fraternidade, é porque nós queremos compreender e sermos capazes de acessar essa central extrafísica da fraternidade, ampliar a nossa capacidade de assistência, ampliar a frequência de acesso, a incidência disso e a teática, a vivência teórica e prática de contato com essas energias da mega-fraternidade que estão dispersas pelo cosmos. Alguns elementos, né? Não vai dar pelo nosso tempo aqui explorar todos eles, mas lá no verbete ele coloca dentro do universo da conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 posturas evoluídas da consciência predisponente ao acesso à central extrafísica da fraternidade. Conscienciometrologia, ela é a ciência que estuda a conscienciometria, a medida evolutiva da consciência, tá bem? Então, olha lá, primeiro deles, autopesquisologia. Coincidência, né? Lá no paradigma consciencial, quando nós apresentamos, o primeiro pilar dele é autopesquisa. Conheça-te a ti mesmo, né? Que já vem lá da antiguidade. Então, autopesquisologia, tendência natural às autopesquisas evolutivas, formais e autodidáticas. Central extrafísica de energia, acessibilidade à central extrafísica de energia. Seria um outro tema com uma palestra só falando disso. Mas é uma central também que ela está distribuindo energias assistenciais, tem pessoas que têm mais acessibilidades, outras menos acessibilidade. Então é um primeiro rapport, um primeiro tipo de acesso, porque a vida bioenergética ela é comum às consciências, ok? Compreensibilidade do ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Conseguir compreender que a gente, com evolução, tende a se guiar mais pela atividade assistencial do que pelos nossos interesses. Lembra lá da frase? Os interesses coletivos são colocados acima dos interesses pessoais egóicos. Então, isso tem a ver com essa compreensibilidade do ciclo multiexistencial pessoal da atividade. CPC, aplicabilidade do Código Pessoal de Cosmoética, que é um dos instrumentos de estudo do paradireito, ou seja, que vai ajudar a gente a mudar a conduta no dia a dia. O Código Pessoal de Cosmoética, a sua autolegislação. Você quer mudar algo? Ah, quero. O que você vai colocar no lugar? Talvez esse o que você vai colocar no lugar e como e por quê vai ser a sua cláusula do seu Código Pessoal de Cosmoética. Uma proposta, um exemplo que o professor Valdo deu na fala dele é: não pensemos mal das pessoas. Isso pode ser uma cláusula do Código Pessoal de Cosmoética, para mudar a conduta de pensar mal, de falar mal, de querer o mal, de desejar. Entende? Então, a aplicabilidade do CPC de cada um. Quem não sabe fazer CPC, a Juriscom está aí para ajudar. Tem outras ICs que também trabalham, mas também nós ajudamos nesse sentido. Desassediologia, autodesperticidade funcional e assistencial. Isso é uma meta de todos nós, atingirmos a desperticidade, a condição de desassediado, permanente e total. Mas não adianta ser um desperto enclausurado lá no alto da montanha, o pessoal não sofre assédio. Tem que ser ter a autodesperticidade funcional e assistencial. Ou seja, aqui no nosso caso, no nosso dia a dia. Não é se enclausurando, não tendo contato com ninguém, não sofrendo nenhuma interferência. É a partir das interferências do dia a dia, a gente não sofrer efeitos de assédio. Tá? E aí tem vários outros, nós vamos pegar aqui mais um, para a gente poder fechar em função do nosso horário. A interassistencialidade. Autodedicação ao voluntariado da interassistencialidade, o tenepsismo.
Então, quando a pessoa ela se dedica a ser voluntária, e aí no caso aqui nós vou puxar a sardinha para o nosso lado, um voluntário da Conscienciologia, por exemplo, ela está criando essa cultura da assistência. Ela está vincando nela um ego assistencial. Mais do que somente a prática de você fazer o ato voluntariado, que nasce da sua vontade, de você pensar em assistir o outro, é o quanto que nós estamos forjando essa natureza assistencial, que vai virar um mega trafor. Quanto mais nós praticamos e melhoramos e qualificamos, mais nós tornamos aquele traço, aquela qualificação consciencial, como um possível mega trafor. Entende? Aí a gente compreende a evolução. Por que alguns vêm com certos mega trafores, traços fortes, e outros não? Essa pessoa já teve autodedicação naquela área, já teve muita experiência, e o êxito nessa experiência forjou isso como um mega traço da pessoa. Então, se nós queremos chegar a ser um Homo sapiens sereníssimo, que é um pilar da assistencialidade, comecemos por uma prática que todos nós podemos fazer no dia a dia, que é a autodedicação ao voluntariado interassistencial e a própria TENEPS. Aqui eu acho que deu. E a última parte, que é a parte da auto-mega-fraternidade. Então, todos esses elementos que vão nos ajudar a conectar com a central extrafísica da fraternidade, trazemos para a prática aqueles princípios de fraternidade que nós falamos, não pensar mal do outro, fazer assistência, se autovalorizar, desenvolver amor próprio, para poder partilhar com o cosmos, aumentar a autocognição, leva para uma ideia que eu venho tratando, que aí é trazer isso para cada indivíduo, que eu venho chamando de auto-mega-fraternidade, tá bem? E aí eu vou colocar só 2 aspectos para deixar vocês curiosos, porque sábado que vem a gente vai estar, o sábado pela manhã e depois a parte da tarde, falando sobre auto-mega-fraternidade num curso prático com as técnicas. Mas um ponto importante para entender a auto-mega-fraternidade, eu parto do princípio que é a valorização traforística. É nós conseguirmos valorizar os nossos traços fortes. Então, essa aqui é uma pensata que eu escrevi, que eu falo o seguinte: a sabedoria pessoal da valorização homeostáticas dos autotrafores se expressa pela utilização prática. Ou seja, não adianta eu ter traços fortes se eu não utilizá-lo. Deixar lá na minha cristaleira, quando vem alguém eu falo, ó, quantas coisas boas que eu tenho. O que você faz com isso? Não, eu mostro para quem chega aqui. Entende? Não adianta. A sabedoria pessoal da valorização desse traço de maneira homeostática é o uso, é a utilização prática dele cosmoética, interassistencial. Então, como que eu vou valorizar sem ser carbotino? Porque nós estamos falando aqui de valorização do traço forte. Mas aí a pessoa pode falar, não, mas não vai ficar meio incoerente, eu vou ficar valorizando o que eu tenho de bom? Não, porque a sabedoria pessoal da valorização homeostática dos seus traços fortes é expressa pela utilização prática, pela aplicabilidade interassistencial dada a esse talento. Sem, no entanto, deixar com que a soberba tome a cena nesta manifestação. E aí eu termino com 2 megapensenes essa minha pensata. Talentos úteis assistem. Talentos ociosos custam. Então, vejam, isso daqui já dá a ideia do processo da auto-mega-fraternidade. Por onde que nós começamos a ser auto-mega-fraternos? A partir da extroversão dos nossos trafores. A partir da sabedoria pessoal, da valorização homeostática dos seus traços forças, que se expressa pela utilização prática interassistencial deles, sem soberba e de maneira equilibrada homeostática. Talentos úteis assistem, talentos ociosos custam. Opa, acho que eu saí aqui do... alguns traços que podem nos ajudar nesse sentido, né? 10 traços de interação que a gente pode usar como objeto de observação no nosso dia a dia, só para dar uma rápida pincelada. Então, nós temos a amabilidade, a educação, a elegância, a fineza, a leveza, a leonesa, a lisura, a polidez, a suavidade, a urbanidade no trato. Então, cada um pode fazer para si uma lista de traços positivos que você quer cultivar, que você quer alimentar na sua manifestação. Que para você acha que pode virar um traço positivo, que vai favorecer nessa harmonia, na concórdia, na pacificação, na relação interassistencial mais cosmoética e fraterna. Tá? Aqui eu dei 10 exemplos só,
de traços. Dois elementos importantes que são basilares nesse processo: a gratidão e o perdão. Lá no curso Auto Mega Fraternidade aplicada às metas pessoais, a gente tem 4 técnicas que nós vamos aplicar lá. Uma que é do ciclo Auto Mega Fraternológico, para cada um compor para si quais são os elementos que sustentam a ideia e a vivência da mega fraternidade e as consequências disso. Nós vamos ter uma técnica que eu vou apresentar para vocês, que depois vocês vão aplicar no dia a dia, que é a técnica que eu chamo de paragratidão mental somática, e aí tem a ver com essa primeira competência fraternológica rumo à mega fraternologia, que é a qualidade de quem é grato, de quem consegue reconhecer um benefício recebido, de que foi assistido, se sente agradecido. Quanto mais equilíbrio nós passamos a ter na evolução, mais nós vamos vivenciar a gratidão. Vamos vivenciar esse sentimento de se sentir grato. Pela autolucidez, pelas inter-relações, pelos aportes na sua vida que você teve, pelo seu nível de compreensão ou capacidade de compreender, pela assistência que você prestou ou pela assistência que você recebeu, enfim. Mas a gratidão ela vai fazer cada vez mais parte da nossa vida. E o outro elemento que nós vamos trabalhar lá, que é a técnica do para-perdão autodeliberado. O perdão ele é a remissão de pena, é a desculpa, é o indulto. A pessoa errou com você. Você até estaria certo dentro do seu direito de cobrar, mas você resolve dar a remissão dessa pena. Você resolve dar a desculpa. Você resolve dar o indulto. A renúncia da pessoa ou instituição, a adesão às consequências punitivas que seriam justificáveis em face a uma ação que, em níveis diversos, transgride preceitos jurídicos, religiosos, morais ou afetivos vigentes. Então, isso é a ideia do perdão. E lá nós vamos apresentar uma técnica que a gente já vem aplicando na técnica na dinâmica da mega fraternologia, em outros cursos que eu dou, que é a técnica do para-perdão autodeliberado. Ok? Então, essas duas competências fraternológicas, elas inevitavelmente elas vão aparecer no nosso caminho se nós queremos entender mais de fraternidade, de max fraternidade e de mega fraternidade. Não tem como fugir. Não, eu quero pensar na gratidão, mas perdão, deixa de lado esse negócio aí, eu não quero mexer. Ok, uma hora a pessoa vai ter que ver quais são as dificuldades que ela tem com o perdão para ela começar a fazer essas remissões dessas penas. Deixar de ser o juiz sobre o outro e o aplicador e o cobrador da pena. Tá? E aí nós chegamos na ideia final aqui, que é uma pensata também que eu fiz, que eu falo sobre a auto-mega-fraternidade. A mega-fraternidade passa pela auto-fraternidade e a assistência às consciências mais próximas, de modo que essa interassistencialidade se expanda no cosmo multidimensional. Mega-fraternidade eterniza positividades. Faltou um S ali, positividades. E isso é o convite para vocês para pensar no próximo sábado junto com a gente sobre auto-mega-fraternidade aplicada às metas pessoais. Ok? O curso ele vai ocorrer, então, no dia 27 de junho. Aí, daqui a pouco, eu vou só fazer esse convite para vocês e já abro espaço para alguma colocação final para a gente fechar. Vai ocorrer no dia 27 de junho. Vai ser sábado, das 9 da manhã às 11h30 e depois, na parte da tarde, após o almoço, das 14h30 às 17h. A plataforma que nós vamos estar utilizando é a plataforma Zoom. O objetivo do curso, oportunizar reflexões sobre o nível de auto-mega-fraternidade, ou seja, como que cada um está perante essas ideias todas que nós estamos apresentando aqui. Apresentar as técnicas da para-gratidão, do para-perdão e da auto-benignidade, que aí depois vocês vão praticar em casa, no dia a dia de vocês. Refletir sobre as estratégias para melhorar o autodesempenho interassistencial e também a gente aplicar aí com vocês o que eu chamei de um ciclo auto-mega-fraternológico. Então, experimentar essa técnica da auto-mega-fraternidade, ou aplicar essas técnicas mega-fraternas, que é cada um refletir sobre como que você pode compor os elementos que são fundamentais para cada um, sobre o que não pode faltar na ideia de fraternidade, o que qualifica a vivência da fraternidade e o que decorre se você for mais mega-fraterno e mais fraterno. E aí você compõe um ciclo pessoal para você acompanhar no seu dia a dia e ir aplicando, investindo numa característica ou outra no sentido de se autodesenvolver. Tá? Então o curso ele é aberto, ele não tem pré-requisito, nós vamos ter uma parte teórica e vamos ter as atividades que vão ser realizadas, hora com vocês trabalhando em grupo, hora trazendo para o grande debate e a distribuição das técnicas de alguns recursos didáticos para podermos aprofundar essas ideias. Grato, danke, thank you, gracias, obrigado
merci, e aí tem vários idiomas, acho que o Jabas poderia falar muitos outros aqui, nosso colega que é mais poliglota. Da minha parte, era isso que eu queria compartilhar com vocês, fazer esse convite para o curso no próximo sábado, e agora eu abro para ver se, diante do que a gente falou, se vocês têm alguma colocação mais que queiram fazer, se ficou tudo mais ou menos claro, como que vocês estão. Aí eu vou colocar o rosto de vocês aqui para eu ver também. Cadê? Deixa eu ampliar. Ver o mosaico. Marcelo, tem uma pergunta no chat, não sei se você está vendo lá. Posso fazer aqui, se quiser. Pode, por favor. Tá, professor, pergunta da Elaine. Professor Marcelo, no livro Mapeamento da Sinalética Energética, encontramos a técnica para identificar a conexão com as centrais. Poderia ilustrar com uma experiência pessoal esse mapeamento na sua prática do acesso à central extrafísica da fraternidade? Bom, para mim, o mapeamento ele vai passar por todos esses elementos que a gente acabou discutindo aqui, né? De você identificar o seu alto trafor, quais são as características que você tem, até no sentido, comigo, o que eu comecei a praticar mais no sentido de conectar com a central. O professor Valdo, ele propôs um conceito que ele chamou de mega euforização, né? Quem conhece a Conscienciologia há mais tempo já ouviu falar desse conceito. E ele falava assim, vocês têm que praticar mais a mega euforização, vocês têm que praticar mais a mega euforização. Quando a gente viu o conceito, parecia que era algo muito distante, que era só ele que conseguia praticar. Eu peguei aquela ideia e falei assim, eu vou procurar praticar mais esse fenômeno. Uma das bases da mega euforização é a gente ter uma exultação íntima do nosso melhor, daquilo que a gente tem de melhor. Sabe, dos atributos mentais somáticos, dos nossos sentimentos, das nossas energias, e a gente começa a ter essa exultação, esse crescer, essa ampliação, e a gente expande isso na energia para todos. Então, no momento que eu comecei a fazer mais essa técnica, eu comecei a sentir mais essa conexão também com a central extrafísica da fraternidade. Então, a partir da gente identificar e mapear esse melhor nosso e expandirmos a valorização do alto trafor, a gente vai caminhar para os sinais energéticos e a vivência dessa conexão com a mega fraternidade. O outro ambiente que me gerou muita experiência nesse sentido são os cursos que eu dou de mega fraternidade. Esse da Auto Mega Fraternidade que a gente vai ter o final de semana que vem, o Teáticas da Mega Fraternidade, que é um curso de campo da Juriscontos, a Dinâmica da Mega Fraternidade, que eu dava aqui toda segunda-feira em São Paulo, em Foz do Iguaçu, uma vez por semana em São Paulo. Então também eram ambientes que me faziam expandir esse meu melhor e entrar em contato com essa mega fraternidade que a gente discutiu aqui. Então, acho que eu posso compartilhar com vocês é isso, além da TENEPS, né? A TENEPS também, há certas vivências de extrapolação na TENEPS que só vivendo, né? Como diz, são vivências, para a gente entender a magnitude do que é esse sentimento de mega fraternidade. Às vezes a gente é colocado num sentimento dos amparadores que a gente por si só não consegue sustentar o tempo todo, mas isso fica como um indicativo de qual é o caminho, para onde que a evolução acena no nosso momento evolutivo e os esforços que a gente vai precisar fazer para alcançar. Tá bem? Não sei se ajudou aí, Elaine. Turma, tudo bem? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Acho que a gente passou 8 minutinhos, mas teve o translado de lá para cá, mudança, os recursos técnicos. Acho que a gente ainda tem uns 5, com o tempo que a gente teve dessas paradas. Se alguém quiser fazer alguma colocação... Marcelo... Diga. Opa, fala, Jabas. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, parabéns aí pelo tema. É um tema, assim, que é um desafio para todos nós, né? Uhum. Então, logo que eu cheguei à Conscienciologia, essa frase sempre, assim, mexeu bastante. Abrir mão e pensar grande, né? Uhum. Então, assim... eu acho que essa questão é abrir mão mesmo do egocentrismo, né? E esse pensar grande, eu acho que é essa questão mesmo da mega fraternidade, da cosmoética, né? Que é realmente um desafio aí que todos nós estamos aí nesse caminho e você vem clareando bastante esse tema. Para mim, esse tema sempre foi um tema bastante assim que sempre eu venho buscando compreender mais isso, né? E realmente é um desafio, é uma construção, né? E não existe assim dar um salto, dar um pulo lá na frente. É realmente
degrau a degrau, dia a dia. Dia a dia. Step by step. Bacana. Obrigado. É a teoria e a prática da conscienciologia posta, né? Ou seja, ninguém vai dar salto na natureza. A gente vai construir um estado de maior equilíbrio, de sentimentos mais elevados. Aí a gente vai olhar para a sociedade, vai começar... O esforço da gente estar refletindo e procurando aplicar técnicas já começa a nos aproximar dessas consciências mais evoluídas. E a gente começa a entender um pouco mais o anonimato do serenão, por que ele não aparece, né? Ou seja, por que funciona dessa forma, o quanto que isso é mega fraterno, essa assistência anônima que ele faz, o quanto que esse abrir mão e pensar grande é importante a gente procurar trazer como um lema, um dito que a gente possa colocar na prática, né? Então, e isso é que faz a evolução, né? Esse lapidar da nossa própria consciência, que ela é poliédrica, tem várias facetas, a gente vai lapidando, 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 até chegar na forma mais complexa que existe, que é a esfera. Você vê que tudo caminha para um processo evolutivo que tem muita lógica, né? O lapidar essas facetas conscienciais, mas nos levar àquela complexidade consciencial dos traços. Obrigado. Eu que agradeço vocês. Mais alguma questão, gente? Alguma colocação? Mas então, Marcelo, essa questão que você acabou de falar, eu ainda vejo que hoje, na atualidade, nós estamos num mundo diferente do que foi os acontecimentos anteriores. Até que na apresentação do curso do Roberto Almeida, ele fala sobre a conexão mental-soma-psicossoma. Exato. Por uma era exatamente de ter esse fato das pessoas estarem mais na parte da racionalidade. Então, nesse sentido, isso não tem um diferencial hoje para nós pensarmos mais na questão nem da mega fraternidade, mas a fraternidade mesmo, né? O princípio básico, né? Como você apresentou desde o começo. Nesse sentido, Ricardo, a gente pensa na fraternidade e a gente lembra que, como o Jades colocou, pensar grande. Pensar grande nos aproxima daquilo que é maior também. Então, por isso que eu tento estudar a mega fraternidade, tento estudar a mega fraternologia. É uma ciência enorme, é grande, a paradireitologia, mas é porque fazer o esforço de pensar grande é que também vai alargar a nossa cabeça, né? O nosso mental soma e a nossa capacidade de ter vivência. Porque a vivência e o conhecimento, eles também têm esse binômio, existe essa conexão, né? A gente amplia a cognição e consegue ter percepções diferentes sobre coisas que estão aí postas na natureza, no cosmos, na evolução em si. E que passavam, às vezes, batido porque não tínhamos uma certa base para poder captar, compreender, detectar e vivenciar. Tá bem? Gente, muito bom ver todos vocês aqui. Não tem todos os rostos, mas tem os nomes. Muita gente que eu conheço. Obrigado aí pela presença. As pessoas que eu também não conheço, Marcelo, obrigado pela presença. Opa, tem mais alguma participação? Tem mais uma pergunta aqui. Tem muitos agradecimentos aí no chat, agora, né? Bastante gente. E no final tem uma pergunta da Rosária, perguntando a relação entre mega fraternidade e ortopensenidade. Ótimo, Rosário. É a Rosário de Brasília? Não. Não, né? Mas olha só, como que eu vejo isso? É uma relação muito, muito, muito estreita, imbricada. São duas fronteiras que elas se encontram e vão andar juntas daqui para frente. Por quê? A mega fraternidade, ela é um sentimento evoluído, né? É um construto mais avançado. Como a gente já falou, procurou defender a ideia de que ela parte de uma racionalidade, não é um processo instintual. E, ao mesmo tempo, ela passa por um ajuste da nossa autopensenidade. Esse ajuste da nossa autopensenidade com as leis cósmicas leva exatamente ao conceito do que é chamado de ortopensenidade. Então, se nós buscarmos, a partir das técnicas, por exemplo, paradireitológicas, das técnicas postas pela conscienciologia, trabalharmos a nossa pensenidade no sentido de ajustar com a cosmoética, quer dizer, temos mais ortopensenidades, nós vamos trabalhar no sentido de sentir mais essa homeostase, essa pacificação, esse sentimento evoluído da mega e da max fraternidade. Então, são duas especialidades ou duas áreas que estão assim, ó, imbricadas umas com as outras de maneira muito profunda. Tá bem? Hoje?
Então aqui, ó, assessoria técnica, a professora Renata está pedindo para eu estender o convite do lançamento do livro Mega Trafor, da professora Daiane Roça, hoje, às 17 horas, daqui a pouquinho, no Facebook da Editares. Então, ó, Mega Trafor, gente, é a base, a extroversão dele é Marx Fraternidade. Então, vamos estudar Mega Trafor. Se a gente não tem uma base para onde começar, comecemos pelo estudo do Mega Trafor, que já vai ser um bom caminho, um bom indicativo. Okay? E amanhã, professor Marcelo, a professora Daiane vai também estar dando um curso, que é o curso do Profit, sobre Mega Trafor, a partir das 14h30. Exato. Então, a partir das 14h30, como todo domingo vem tendo, os cursos Pró Fundamentos Assistencial da CCCI. Daqui a pouco eu vou aparecer por lá também. Vou contar com a presença de vocês, logo, logo estarei lá. E amanhã, então, vai ser a professora Daiane partindo do livro. Então, quem quiser já pegar essa ferramenta, linkando com tudo isso que a gente falou, tá? Posta aí a oportunidade. Professora Márcia. Pessoal, para quem quiser maiores informações, vocês podem acessar o site da Juriscontos, tá? Ou também buscar informações pelo nosso telefone, pelo WhatsApp, é 9911 16 263, 991 11 6263. E eu gostaria de agradecer a presença de todos e parabenizar o professor Marcelo. Obrigado. Eu que agradeço a presença, gente. Vamos em frente. Sábado que vem, quem quiser estar com a gente, curso Auto Mega Fraternidade aplicado às metas pessoais. Começa às 9 horas da manhã e a gente termina às 17 horas. Vai ser um ótimo ambiente para a gente discutir e aprofundar mais coisas e técnicas para o dia a dia de cada um. Tá bem? Obrigado aí, Eliane, Marco Facuri, todo mundo. Meus agradecimentos a todos. Tá bom? Obrigado, até. Tchau, tchau. Um abraço para todos.